Boa noite. Retornamos agora para a nossa terceira teleaula da disciplina de Análise de Risco e Crédito. Lembrando que essa é a segunda teleaula do mesmo dia. Hoje, sexta-feira, dia 31 de outubro, estamos assistindo a teleaula número 2 e número 3 da nossa disciplina. Vamos revisar aqui? Estamos na teleaula eu, professora Denise, e o professor Diego. Boa noite, pessoal. De novo, novamente, boa noite para todos vocês. Bom, gente, a nossa disciplina tem na ementa, disciplina de análise de risco e crédito, o conteúdo de introdução ao risco e crédito, que nós vimos na sexta-feira passada, e o conteúdo de método de identificação e classificação de risco e oportunidades, que nós vimos na aula de hoje, nos dois primeiros tempos. E agora, na teleaula de agora, nós vamos ver ferramentas de mensuração de riscos. Vamos ver nosso cronograma da disciplina? Então, lembrando que essa é uma disciplina que está no horário especial, ela é uma disciplina de 60 horas, normalmente apresentada em 6 sextas-feiras, só que como ela é a última disciplina do nosso curso, agora vocês estão prestes a se formar, né, gente? Parabéns, estamos bem ansiosos, né, com essa formação. Reta final, né? Reta final. Ela vai ser apresentada em apenas 4 semanas, só para vocês não virem para o polo, assistir uma aula e depois ficar com a aula vaga, né? Isso. Então ficou organizado assim, sexta-feira passada tivemos a teleaula número 1, apresentação da disciplina, e hoje, dia 31 de outubro, já tivemos a nossa teleaula número 2 e estamos tendo agora, aqui vai se iniciar a teleaula 3. Dessa semana 3, não vamos ter atividade no AVA. Nós vamos ter apenas 3 atividades no AVA para essa disciplina. Uma já aconteceu, foi o fórum com o valor de 30%. A outra foi a tarefa, vai começar agora, a partir de hoje, tem o valor de 40% das atividades de percurso e é baseada principalmente na atividade de sala que vocês acabaram de fazer. Por fim, será feito um questionário relacionado ao conteúdo da semana que vem, dia 7/11. Ok? Combinado assim? Vamos partir então para o que nós vamos ver na teleaula de hoje? O que nós veremos na teleaula de hoje, professor? Hoje nós vamos conhecer as ferramentas de mensuração de risco, discutir técnicas de gestão de risco, compreender como se utiliza uma análise de cadastro e também discutir a política de crédito. Ótimo, gente. Vamos dar início. Sobre gestão e mensuração de risco. Existem diversas ferramentas e metodologias para medir os riscos, mas não existe uma metodologia padrão. A decisão e a escolha da melhor ferramenta ou técnica depende da característica de cada instituição, bem como do tipo de risco a que ela está exposta. No entanto, existem algumas sugestões gerais. Professor, então, não existe um jeito só de fazer gestão de risco? Exatamente, você não tem como padronizar a gestão de risco porque as instituições são diferentes, os mercados são diferentes. Cada mercado atende um tipo de público diferenciado. Então, a forma como você analisa o público A é diferente da forma como você analisa o público B. Então, dessa forma, você não conseguiria realizar uma boa gestão de forma padronizada. Você atinge um resultado muito melhor ao personalizar essas análises. Ótimo, professor. No entanto, apesar de não haver padrão, a gente tem umas linhas gerais do que deve ser considerado. Vamos observar no slide? É bom entender uma boa compreensão dos mercados e dos produtos. Nós aqui mencionamos que às vezes os mercados caminham em direções opostas. Por exemplo, o mercado imobiliário progredindo, crescendo muito, já é um mercado citado na aula anterior, consertos de eletrodoméstico, que tende a minguar, né, todas as cidades. Então é importante compreender a estrutura deste mercado, também a sua concorrência, o que influencia nos seus preços, o que influencia nos seus concorrentes. Exatamente. Além disso, é importante ter um sistema de informações confiáveis e boas práticas de controle. Quando a gente fala de informações, alguns dos mecanismos discutidos na aula passada auxiliam a formação de boas informações. Por exemplo, a consideração no histórico das pessoas para quem você vai conceder crédito depende de informações confiáveis. Isso pode ser fornecido, por exemplo, pelo Serasa. Exatamente. O sistema hoje, como nós mencionamos na aula passada, é todo informatizado, então você consegue de forma fácil e rápida ter um acesso a essa informação, facilitando assim a sua análise de risco, né? É importante também ter boas informações internas da empresa e por isso se faz necessário haver boas práticas de
controle. Esses controles são internos, tem a ver com os estoques, tem a ver com a quantidade de vendas a prazo, vendas à vista, e isso vai produzir informações úteis para a gestão de risco. Exatamente. Também é importante o conhecimento dos modelos de gestão de risco. Vamos discutir nas próximas aulas alguns modelos de gestão de risco, é importante o conhecimento deles, né? Claro, você deve conhecê-los para saber qual se adequa melhor à sua realidade. Além disso, profissionais experientes e com boa formação são essenciais, são peças-chave. E são vocês, alunos. A gente está aqui tentando capacitá-los, né, transmitir um conhecimento para vocês conseguirem calcular esses indicadores contábeis e chegar a uma tomada de decisão mais precisa. E chegar a uma maneira de gerenciar realmente o risco, né, professor? Exatamente. Profissionais experientes, na verdade, são a parte mais importante dessa análise, já que o modelo, ele é matemático, ele é um sistema, mas o profissional, ele vai conhecer o dia a dia, ele vai conhecer a nuance daquela operação. Caso alguma coisa fique estranha, alguma coisa que às vezes o sistema não poderia detectar, o profissional experiente, ele consegue perceber isso. Isso, excelente, professor. E é importante também a cultura para a gestão de risco com o envolvimento de todos, principalmente o envolvimento da direção. Gente, não adianta a gente tentar fazer toda uma análise de cadastro para gerir o risco de crédito e aí a pessoa da direção fala, não precisa fazer essa análise, essas pessoas aqui eu conheço, pode dar crédito para elas. Então, para você realmente gerir risco, é importante você confiar nas ferramentas de identificação de risco e de gestão. Tem que ter envolvimento de todos, não é? Com certeza, você tem que ter o apoio da direção. Caso a direção da empresa não apoie essas práticas, o sistema não vai funcionar, na verdade. Vão ser criadas brechas que vai inviabilizar a boa análise de risco. Isso acontece principalmente nas empresas familiares, né, professor? Exatamente, porque você conhece, às vezes, a pessoa e você faz com que ela burle esse sistema, digamos assim. Essa pessoa eu conheço, não precisa passar por todo esse critério. E, às vezes, isso acaba sendo feito e prejudica o bom desenvolvimento da gestão de risco. Ótimo. Então, progredindo, nós vamos falar então sobre o gerenciamento de risco e alguns tópicos sobre ele. Gerenciamento de risco é importante para determinar a tolerância da empresa em relação ao risco. Então, o que é a tolerância que a empresa tem ao risco? Quanto risco essa empresa aceita? Qual que é a propensão dela a aceitar risco? Ela é uma empresa mais conservadora, onde ela vai, por exemplo, fechar muito a análise de cadastro, vai fazer uma gestão de risco mais conservadora ou não? Uma empresa que aceita maiores riscos buscando maiores lucros? Então, uma pergunta para essa ótima explicação do professor seria assim, quanto eu estou disposto a perder das minhas vendas a prazo, quanto eu estou disposto a não receber para receber o benefício de aumentar minhas vendas totais? Outra maneira de explicar isso, se eu aceito que fornecer crédito para os meus clientes aumenta as minhas vendas, isso é verdade, né? Quanto mais crédito, vai aumentar a minha venda. Quanto eu estou disposto a receber de inadimplência como resposta para ainda assim achar que vale a pena trabalhar com o crédito? Exatamente. Importante ter em mente isso, né? 5%, 10%, 1%, qual a minha tolerância em relação ao risco? Exatamente, isso faz parte da gestão de risco, né? Como que o setor de análise de cadastro, por exemplo, vai lidar com a situação? Um cadastro muito bom ou um cadastro que não é assim tão bom, mas a empresa ainda aceita, como que isso vai ser lidado no dia a dia? Isso. Outro tópico aqui é em relação a monitorar a exposição ao risco e a estratégia adotada. Depois que você sabe qual o risco que você está disposto a aceitar, você tem que monitorar para você ficar dentro daquele padrão que você estabeleceu. Se no máximo eu aceito 1, 2, 3, 4, 5% de inadimplência, como que eu vou monitorar para eu ficar dentro desse meu risco aceitado? Como que eu vou fazer uma estratégia para permanecer dentro de uma estrutura de risco que eu estou disposta a conseguir lidar? Isso aí nós vamos estudar um pouco mais sobre esse monitoramento nas próximas aulas. Além disso, vamos estudar mensuração, identificação e classificação da exposição ao risco. E também a gestão do risco está relacionada à implementação de estratégias de gerenciamento do risco apropriada. Essas estratégias, como estratégia de gerenciamento de risco, nós vamos apresentar na aula de hoje a opção da gestão por cadastro de clientes, né, professor? Exatamente, é uma estratégia e essa parte é muito importante, porque depois que você adota uma estratégia, se essa estratégia ela acaba não sendo benéfica para a sua empresa, todo o resto do trabalho ele vai ser em vão.
Então, isso tem que ser acompanhado também para que você possa adaptar ou, às vezes, mudar a estratégia que está sendo utilizada. Ótimo. Então, vamos prosseguir. Vantagens do gerenciamento de risco. O gerenciamento de risco promove a redução da variabilidade dos futuros fluxos de caixa, valorizando e tornando a empresa mais estável. O que essa frase significa, professor? Redução da variabilidade de futuros fluxos de caixa. No caso, a variabilidade, digamos, é a incerteza que você tenha quanto a esses fluxos de caixa. Você vai dessa forma tendo mais certeza dos fluxos, né? Quanto que você vai receber, se você está dentro do planejamento, que nem a professora falou, não, eu aceito 2%, 3% de inadimplência, você consegue planejar melhor os seus recebíveis, já consegue viabilizar melhor os seus futuros investimentos, realizar novos financiamentos, já que você vai depender do que você tem para receber no futuro. Então, quanto menor a variabilidade, você consegue se planejar muito melhor, é maior a certeza que você tem quanto que vai receber. Muito bom, professor. Outra maneira de encarar isso é melhorar, enxergar como uma maneira de melhorar a sua habilidade de prever o futuro. Então, gerenciar risco é uma maneira de tornar mais assertiva a sua habilidade de prever os próximos movimentos da sua empresa, os próximos fluxos de caixa. Isso aqui tem um ciclo que nós estamos tratando aqui, né? Tem tratar, minimizar o risco, monitorar e relatar as alterações dentro do padrão de risco, planejar o que é arriscado, quando nós vamos a fazer uma atitude arriscada e como, e avaliar, identificar e analisar o resultado dessas políticas mais arriscadas, né, professor? Exatamente. Por que oferecer crédito? As micro e pequenas empresas estão inseridas num cenário de concorrência acirrada e envolvidas permanentemente no esforço de conquistar e fidelizar clientes. Neste contexto, facilitar o fechamento de vendas por meio de concessão de crédito tem sido uma estratégia cada vez mais utilizada pelas empresas para manter uma carteira de clientes fiéis e alavancar suas receitas. Ou seja, gente, as empresas estão concorrendo cada vez mais. O mercado está cada vez mais competitivo. Oferecer crédito é sim uma maneira de estar à frente nessa concorrência e alavancar suas vendas. Por isso que se arriscar com a oferta de crédito é vantajoso para conseguir mais clientes, conseguir fidelizar seu cliente e alavancar suas entradas de receitas. Partindo disso, é importante haver a gestão de risco de crédito. Nossa proposta é uma análise de cadastro. Essa análise de cadastro tem como primeira etapa a realização do cadastro em si. Nós vamos também avaliar a inadimplência. Vamos discutir a importância da ficha cadastral, a importância de documentar a ficha cadastral e de fazer atualizações nesses cadastros. Vamos falar da relação existente entre cadastro e crédito. Qual seria a sua resposta caso uma pessoa completamente estranha a você o abordasse pedindo um empréstimo de uma quantidade razoável de dinheiro, comprometendo-se a devolvê-lo depois? O professor pergunta a você, se alguém te para na rua, a pessoa que você quase não conhece, fala: professor, você me empresta R$1.000? Olha, gente, eu não sei vocês, mas para um desconhecido, de jeito nenhum quer me emprestar. Como é que eu vou saber como que eu vou fazer para receber, né? Tem muito conhecido que a gente também não vai emprestar, imagina para um desconhecido, né? Imagina para um desconhecido, né, gente? Então, vender a prazo é praticamente a mesma coisa que emprestar dinheiro para alguém, né? Exatamente. O lojista não tem como conhecer todas as pessoas que entram no seu estabelecimento. Agora, imagine as vendas a prazo realizadas pela internet, que você nem vê de quem você está comprando, a pessoa que está vendendo não vai saber também para quem que ela está vendendo, é tudo online. Então, essa parte é muito importante. Professor, vamos falar um pouco, por que vender a prazo é quase que a mesma coisa que emprestar dinheiro para alguém? Porque, na verdade, é como se você desse o dinheiro para essa pessoa e essa pessoa utilizasse o dinheiro para comprar esse produto, né? Conforme nós olhamos no balanço. O capital de terceiros. O que é o capital de terceiros? Ele não é necessariamente dinheiro de outras empresas ou de outros investidores investidos na sua empresa. Ele é o maquinário que você comprou financiado, ele é o veículo, ele é são as mesas e as cadeiras. Então,
ele é tratado como se fosse um empréstimo financeiro mesmo, porque na verdade você está devendo dinheiro a essa instituição da qual você comprou financiado. Ótimo, professor, bem legal. Gente, uma maneira de pensar, se você tem uma loja, você trabalhou, você comprou sua mercadoria, você assumiu dívida com seus fornecedores, você tem intenção de pagar, e você tem ali um patrimônio. Aquele patrimônio é o seu dinheiro. Isso a gente pensa em mercadoria, mas para serviço também. Aquele tempo que você determinou, você produziu ali um serviço, aquilo é o seu recurso. Você investiu, né, pagou aluguel, pagou um secretário, pagou alguém para fazer esse serviço junto com você. Você tem todo o investimento e aquilo é como se fosse o seu patrimônio que você entrega na mão de alguém quando essa pessoa compra a prazo e essa pessoa só tem uma promessa que vai pagar para você um dia. Exatamente. E caso você não receba, se você realizou uma venda a prazo, ou vamos dizer que se você fez uma compra a prazo e você não pagou, então é o dinheiro de outra pessoa que está ali imobilizado, né, que está ali parado no produto que você comprou e não pagou. Muito bom. Vamos continuar aqui? O cadastro e o crédito. Qual seria a sua resposta caso uma pessoa completamente estranha o abordasse pedindo empréstimo quantidade razoável de dinheiro, prometendo devolvê-la depois? Gente, essa pergunta envolve o fator risco. É o que a gente está discutindo aqui. Risco é a chance dessa pessoa não te pagar esse dinheiro. Exatamente. Como o professor falou, né, minha chance de emprestar dinheiro para pessoa maluca na rua, muito próxima de zero. Ah, bom, você realmente acredita que não vai receber nunca mais, porque se você não conhece, como é que você vai cobrar essa pessoa? Então lá, o risco de não receber de volta o dinheiro emprestado dessa forma é muito grande. Caso você não tenha informações suficientes para formar um conceito sobre a capacidade dessa pessoa de pagar o empréstimo e sobre a sua idoneidade. Aqui nós estamos falando da capacidade. E você vai atestar a capacidade dessa pessoa de pagar a respeito de uma análise. A gente precisa daquela análise técnica para analisar a capacidade de pagamento da pessoa. Como que nós vamos fazer a análise da capacidade? Existem várias técnicas, né? Uma das maneiras é observando o histórico e a atual realidade dessa pessoa. Para entender mais sobre a situação dessa pessoa, nós estamos aqui propondo a análise do cadastro. Assim também é quando você está atuando na sua empresa e vendendo mercadorias a prazo. Na realidade, o seu estoque de produtos nada mais é do que o seu dinheiro e o dinheiro dos seus fornecedores, que lhe venderam a prazo, na forma de mercadorias. Será que você está disposto a emprestá-lo para pessoas estranhas? Ao dar crédito a seus clientes, você precisa também colher informações detalhadas sobre eles, conhecê-los melhor e formar um conceito positivo a respeito. Então, você tem que ter um conceito positivo para fornecer crédito. A inadimplência é o maior risco que você precisa evitar ao analisar crédito e cadastro. Inadimplência representa o volume de recursos de vendas a prazo em atraso. Pode ser calculada na forma de índice, por meio do seguinte cálculo: taxa de inadimplência é igual a créditos em atraso vezes 100 dividido pela venda a prazo. Taxa de inadimplência que nós estamos apresentando aqui é um índice para você identificar a porcentagem das suas vendas a prazo que estão em atraso. Exatamente, você pega o total de vendas a prazo realizado, né, como mostra na fórmula, coloca dividindo pelos créditos em atraso, dessa forma você vai achar, né, já que está multiplicado por 100, a própria fórmula indica que você vai achar o percentual de vendas a prazo que estão em atraso. E aqui, gente, nós estamos tentando fazer uma aproximação de inadimplência para o conceito de risco. O risco maior que você sofre ao vender a prazo não é justamente não receber, ou seja, ter contas em atraso? Portanto, uma maneira de mensurar o risco é calcular a inadimplência. Então, é uma maneira muito simples de você mensurar, né, o risco que você está exposto ao vender mais a prazo, é a inadimplência que você tem no presente. É claro que o presente não quer dizer com certeza o futuro, mas se você está tendo uma taxa de inadimplência média de 1, 2 ou 3% e você for ampliar aos poucos e com certa certeza as suas vendas ao prazo, você está sujeito a um risco
muito próximo dessa sua taxa de inadimplência. Exatamente. Isso é uma das formas também de acompanhar, como a professora disse, se você está dentro da sua estratégia e até onde você consegue vender a prazo dentro da sua aceitação ao risco. Caso você, por exemplo, verifique que a inadimplência esteja muito alta, você pode rever a sua estratégia, pode rever a sua análise de cadastro, alguma coisa pode estar passando ali que faz com que essa inadimplência esteja mais alta do que você gostaria. Ótimo, professor. Vamos continuar então? Vendas a prazos e inadimplência. Para verificar a qualidade da sua carteira de clientes, uma boa medida é apurar o quanto sua empresa tem desembolsado com despesas financeiras causadas pelo atraso de seus clientes. Ou seja, gastos que você não precisaria incorrer caso seus clientes fossem pontuais nos pagamentos. Esses gastos, gente, eles são diversos. São desde os gastos que você tem com a cobrança, o tempo que você paga ligando, entrando em contato com seus clientes que estão em atraso, e até mesmo os gastos que você tem com pagamentos financeiros, porque você contava com essa entrada para poder, por exemplo, pagar os seus fornecedores ou suas contas a pagar. Se você está tendo que pagar juros para os seus fornecedores, porque os seus clientes não estão pagando em dia, isso tem que entrar num cálculo do seu custo. Exatamente. Isso nos remete ao começo da aula, onde a professora ressaltou a variabilidade do fluxo de caixa, que quanto menor, melhor. Porque você já faz todo um planejamento financeiro contando com esses recebíveis. Só que quando chega na data e esse recebível não foi pago, ele entrou em inadimplência, isso vai ter um custo para você, já que você vai precisar retirar dinheiro de outra parte da empresa para cumprir com seus compromissos, ou eventualmente até pegar dinheiro no banco a juros para pagar seus compromissos. Então, realmente, a inadimplência ela gera um custo para a empresa que deve ser calculado. Gente, é muito prazeroso estar aqui lecionando para vocês a última disciplina do nosso curso. Primeiramente porque eu me sinto muito feliz de estar participando desse processo que vai levar vocês à formatura. E depois porque eu espero que vocês estejam entendendo esse vocabulário que a gente está usando, né, professor? Ah, sim. Caso vocês tenham alguma dúvida de vocabulário, por favor, também nos digam aqui através dos tutores, para que nós possamos ajustar, né, adaptar. Isso, porque a gente está tentando, assim, a gente está usar um vocabulário mais técnico, a gente espera que vocês estejam entendendo, e a gente está discutindo os termos aqui realmente, né, de um técnico em finanças. Caso você esteja vendo qualquer dúvida, tragam suas dúvidas para a gente, por favor. Vamos continuar no slide? Vamos lá. Além disso, fazer o levantamento do total de suas vendas a prazo, em atraso, e compará-lo com o total das vendas realizadas é importante para decidir se vale a pena continuar vendendo para clientes que sempre atrasam os pagamentos. Não só para avaliar se vale a pena vender para esses clientes que você conhece o histórico não está positivo na sua empresa, mas também para avaliar se vale a pena aumentar a porcentagem de vendas a prazo que a sua empresa, a sua atividade consegue conceder. Né? Se você calcula, hoje em dia, de toda a minha venda, 50% é feito a prazo. Quando você calcula a sua porcentagem de inadimplência, você consegue imaginar se é viável aumentar de 50% para 60%, 70%, ou se no futuro você preferiria vender mais à vista, mesmo que vendesse um montante total de venda um pouco menor. Porque às vezes vale a pena vender menos e receber tudo. Isso, fazer menos com qualidade, não ter os custos que você teria com a inadimplência. No final das contas, vendendo menos, em certas situações, você vai acabar tendo um lucro maior, né? Ou em outra situação, se você está num município onde existe uma adimplência maior, as pessoas não entram em inadimplência, às vezes vale a pena você se arriscar um pouco mais, vender mais a prazo e alavancar a sua empresa, vender mais no total, né? Exatamente, aumentar o giro de vendas da sua empresa, que com certeza vai ser muito benéfico se a inadimplência for baixa. Então, é importante monitorar a inadimplência. Continuando aqui, vamos falar da ficha cadastral. Um tópico bem importante que a gente queria trabalhar hoje, que é um instrumento que você deve utilizar para levantar os dados cadastrais dos seus clientes. Nela, são anotadas informações necessárias para a avaliação dos clientes no intuito de formar um conceito a respeito da capacidade e condição dos clientes de pagar as prestações geradas pela venda a prazo. O que seria essa ficha cadastral, professor? Eu acredito que todas as pessoas que já foram tentar comprar a prazo, né, foram no setor de crediário da empresa, já tiveram que preencher essa ficha cadastral, onde você vai ali colocar o seu nome, seu endereço, onde você trabalha,
qual a sua renda, seu telefone, ele vai te pedir ali uma série de informações para que ele possa analisar o seu perfil e verificar a sua capacidade de pagamento. Gente, na aula passada nós falamos dos critérios da análise técnica, a gente levanta 4 critérios que devem ser utilizados na gestão de risco, né? A gente falou do histórico, da capacidade, capital garantidor e das condições. Né? A ficha cadastral, você vai conseguir identificar 3 desses 4 critérios. São eles: o histórico, a capacidade e as condições. Né? Você vai tentar identificar na sua ficha cadastral qual o histórico de pagamento dessa pessoa. Sem pergunta, você pode indicar para a gente lojas onde você já comprou a prazo, ou uma pessoa de confiança onde eu possa ligar. Você também vai olhar no Serasa, vai olhar no SPC, né? A capacidade, você vai ver qual a renda dessa pessoa, com o comprometimento dessa renda, e as condições, essa pessoa vai conseguir pagar qual parcela. Com a análise da ficha de cadastro, você pode dizer, no máximo para essa pessoa a parcela tem que ser de R$100, ou no máximo de 200, ou no máximo de 300. No máximo eu posso parcelar em 5 parcelas, porque essa pessoa tem um emprego bom, estável, ela pode pagar até em 5 meses. Agora essa outra pessoa que está desempregada, no máximo eu parcelo em 2 vezes, porque eu não sei como que é o futuro dela, é incerto. Exatamente, essa ficha cadastral, às vezes, ela é mais importante do que a gente imagina, né? As informações, elas são muito úteis para a empresa, para poder fornecer o crédito para a pessoa. Só não está na ficha cadastral a ideia do capital garantidor, né? Que tem que estar num contrato à parte. Nós vamos ver aqui o modelo dessa ficha cadastral. Esse é um modelo encontrado num arquivo do Sebrae, né? É bem parecido com o padrão do que a gente vê. Tem aí a data do cadastro, a identificação do cliente. Nome, CPF, RG, estado civil, data de nascimento. E esses dados pessoais, além de informações do cônjuge e principalmente informações profissionais. Os dados pessoais vão servir para que seja feita uma consulta mais profunda. Você não consegue olhar no Serasa sem ter o CPF da pessoa. Os dados do cônjuge, o mesmo. Você vai checar o histórico dessa pessoa em outras instituições a partir dos dados pessoais. Com os dados profissionais, você vai tentar identificar a capacidade e a condição dessa pessoa. Qual que é a quantidade de renda dessa pessoa, qual a estabilidade dela no emprego, quanto tempo ela está no emprego, qual a instituição que emprega essa pessoa. Às vezes você conhece no seu município uma empresa que você sabe que no futuro próximo vai demitir. Aquele ramo de atividade teve seu auge, funcionou bem 2, 3 anos atrás, ano passado já começou a demitir e a minha previsão é que esse ano que vem vai demitir em massa. Então, você consegue imaginar que o emprego dessa pessoa está em risco. Por isso que é importante ter informações profissionais. Exatamente. As informações do cônjuge também são importantes, porque se essa pessoa é casada e apenas uma pessoa trabalha, o cônjuge não trabalha, você sabe que a renda vai ser dividida, né? Vai ser dividida. A renda que ele vai ter que gastar por mês é maior do que se ele fosse solteiro. Ah, não, mas o cônjuge também trabalha, tem uma renda boa. Ah, então a capacidade de pagamento total dessa família é maior. Além disso, tem a ver que casamento é uma sociedade, né? Com certeza. Se você tem dívidas, você não tem dívidas, mas o seu cônjuge tem, a dívida do cônjuge pode te atingir o seu patrimônio, né? Judicialmente pode ser executado e você vai ter que acabar pagando essa dívida aí. Exatamente. Então, tem que ver o sócio, né? Pode não parecer, mas essa informação para a empresa é muito importante. Extremamente relevante, né, professora? Além disso, a gente vai ver informações patrimoniais. Por exemplo, casa própria, veículo próprio. Esse casa própria, sim, é financiada, o veículo próprio é financiado. Qual o valor da parcela que é pago? Ou qual o valor do aluguel que é pago, né? Além das referências comerciais da pessoa, que aí, de novo, a gente está avaliando o histórico da pessoa. Os referências que ela pode conceder. E, claro, existem algumas observações, né? Você pode anotar aqui observação a respeito da pessoa. Normalmente, né, eu já ouvi falar de várias pessoas que fazem análise de cadastro, professor. Quem chega muito arrogante, não gosta de fazer ficha cadastral, fala, Deus me livre, eu fazendo ficha cadastral.
Aí você já consegue ver um pouquinho da personalidade da pessoa, né? Às vezes faz toda a diferença. Costuma dar problema, né, professor? É. Então você pode anotar ali, né? Já fica uma observação. Essa ficha é utilizada, você faz um cadastro da pessoa e depois é analisado item a item para então ser formado um conceito a respeito daquela pessoa, para ser autorizado sim ou não vender a prazo para ela, qual o valor que pode ser vendido a prazo no total e qual o valor da parcela máxima. É isso, professor? Exatamente, é isso sim. Então, análise da ficha cadastral. Como que a gente vai analisar? Centrais de proteção ao crédito. As principais centrais de proteção ao crédito são a Serasa, Serviço Central de Proteção ao Crédito, que é o SCPC, das associações comerciais, e o Serviço de Proteção ao Crédito, que é o SPC, das câmaras de dirigentes de lojistas, que é o CDL. Estas entidades coletam denúncias das empresas associadas de cartórios diversos, por exemplo, os protestos em nome dessa pessoa, as ações, e do sistema financeiro. As consultas a essas entidades são pagas e seu uso é confidencial, conforme determina o Código de Proteção de Defesa ao Consumidor. Gente, esses não são serviços públicos, são serviços privados, né? A organização civil se organizou, as pessoas se organizaram, os lojistas se organizaram para tentar resolver o problema da assimetria de informações, fornecendo mais informação para o comerciante, para o lojista, para o prestador de serviço, oferecendo então uma informação principal, tratada, informação privilegiada, né? Exatamente. Aqui entra também os custos da empresa com a inadimplência, né? Se você precisa utilizar atualmente esse sistema, é um custo a mais que a sua empresa vai ter com o parcelamento, ou oferecendo crédito, né? Ao oferecer o crédito tem que embutir esse custo, né? Tem que embutir esse custo. Já que você está pagando para usar o SPC, o Serasa. Exatamente. Então, são informações bastante confiáveis, são boas informações. Que tem um custo por ela. Que tem um custo por ela, mas a empresa ela não vai se furtar de utilizar esse serviço, né? A informação é mais valiosa do que quanto ela custa, então ela com certeza vai utilizar. Isso. Ainda sobre a central de proteção ao crédito, em muitos casos, essas centrais fornecem soluções para dar seguranças a micro e pequenas empresas na hora de vender a prazo, tais como proteção para o recebimento de cheques, consulta cadastrais imediatas e sistema de acompanhamento de dados de pessoas físicas e jurídicas, que contemplam, entre outras, informações sobre protestos, ações judiciais, emissões de cheques sem fundos, pendências financeiras, participação em empresas falidas e dívidas vencidas. Você, como comerciante, como prestador de serviço, não tem acesso a todas as informações sobre a vida de uma pessoa física ou jurídica. No entanto, você pode contar com a ajuda dessas centrais de proteção ao crédito para te dar informações que vão te ajudar a decidir se essa pessoa é digna de receber o seu crédito, sim ou não. Exatamente. E também pela velocidade com que você consegue essa informação. Todo esse conjunto de informações são fornecidos de apenas uma fonte. Você não precisa ir no cartório procurar por dívidas, você não precisa pesquisar o histórico dessa pessoa em outras lojas. Você tem toda essa informação condensada em um lugar, e velocidade hoje em dia é fundamental. Ótimo, professor. Vamos continuar? Falando então da política de crédito. Política de crédito é uma maneira de para resolver gerenciar o risco de vender a prazo, as empresas devem ter uma política de crédito, cujo objetivo principal é acabar com a informalidade e subjetividade no processo de concessão de crédito. A política de crédito define as diretrizes, os critérios e os procedimentos a serem usados para concessão ou não de crédito aos clientes. Aqui, gente, a gente vem com uma resposta. Como eu analiso essa ficha cadastral? Quando eu dou crédito para uma pessoa, sim ou não? Isso tem que estar contido na política de crédito de uma empresa, que normalmente, assim, para realmente funcionar, deve ser por escrito. Eu escrevo ali na minha política de crédito da minha empresa. Quem tiver o nome do Serasa, eu não vendo. Quem tiver o nome do SPC, não vendo. Exatamente. Ali você vai definir as diretrizes, né? Como que você vai atuar em relação ao crédito. Ali você vai padronizar a análise de crédito da sua empresa. Como os analistas têm que seguir, o que eles têm que verificar? Eles têm que procurar no Serasa, eles têm que procurar no SPC, se é uma dívida muito antiga, se é uma dívida nova. Então ali você vai
dar todas as diretrizes de como vai ser feita essa análise. Você vai determinar parâmetros. Então, assim, eu posso vender a prazo para quem recebe mais de R$1.000 por mês. Para quem recebe menos, eu não gostaria de vender. Exatamente. Eu aceito que a renda dessa pessoa esteja comprometida em quantos por cento? Com outros parcelamentos. Com outros parcelamentos. Né? Pessoa que tenha no máximo 20% de parcelamento. Quem tem mais de 20% em parcelamentos de vendas fixas, pagamentos fixos, perdão, como por exemplo casa e automóvel, quem tem mais de 20% da renda comprometido com isso, eu não vendo a prazo. Só para quem tem menos de 20%. Isso, na política vai estar refletida a sua disposição ao risco, né? Sua disposição ao risco. Ótimo, professor. Vamos continuar no slide? As empresas que têm e praticam uma política de crédito própria costumam ter estes índices de inadimplência bem menores do que aquelas que não têm normas claras para concessão de crédito e o fazem apenas com base na intuição, de acordo com a cara da pessoa, a cara do cliente. Às vezes a cara do cliente ele não vai te dar a informação correta, né? Você não pode analisar o livro pela capa. Pode ver uma pessoa super bem vestida e que vai, na verdade, se tornar inadimplente, enquanto vem uma pessoa com uma roupa mais normal, às vezes até mais casual, e essa pessoa tem condições de pagar sem nenhum problema. Então, intuição não é uma boa política de crédito, né? E principalmente porque tem muita questão de regionalismo, né, professor? Eu sou aqui do interior do estado, então eu sei que no interior do estado, quando alguém chega de calça suja, assim, de terra, às vezes aquilo é um bom sinal, na verdade. Acontecia muito aqui em Porto Velho na época do garimpo, né? Do garimpo. Pessoa suja de terra. Chegava o cara sujo, todo enlameado, mas com um saco nas costas. Era o rei do banco, o cara estava cheio de ouro ali. E lá no interior do estado, né, que tem essa forte agricultura, é um bom sinal. A pessoa que está ali trabalhando na terra, ela normalmente tem um pré-requisito para crédito. E nem sempre essa cara do cliente, para todo mundo, vai ter esse mesmo significado, Exatamente. né? Para não ficar na subjetividade, é importante ter uma política de crédito bem estabelecida. Essa política vai servir para você analisar os dados contidos na ficha cadastral. Para mais informações sobre isso, existe um material muito interessante do Sebrae, cujo link nós disponibilizamos junto com a carta de navegação dessa terceira teleaula. Então acessem no AVA, leiam mais detalhes sobre essa política de crédito, para quem achou interessante. Tenho certeza que será útil para você elaborar a política de crédito onde você for trabalhar, onde você estiver se dedicando a analisar gestão de risco, né? Falando um pouquinho mais de política de crédito. A política de crédito tem que definir a taxa de juros a ser praticada. E essa taxa de juros, normalmente, ela é padrão. Mas ela pode ser diferenciada, uma taxa de juros maior para quem apresenta mais riscos, né? Ela vai definir também a liberação de crédito para um cliente novo. Se eu vou liberar sim ou não. A avaliação das restrições cadastrais. Exemplo dessas restrições, nós citamos aí, ter nome no Serasa ou no SPC, né, professor? Isso, ou mesmo ter o capital comprometido. Isso, são restrições, né? Garantias fornecidas pelo cliente. Às vezes eu vou pedir que o cliente me dê garantia no meu contrato, né, o capital garantidor. Ele vai ter uma garantia, normalmente é um avalista, né? Um avalista, né, que funciona. O limite de crédito para cada cliente e a metodologia para o cálculo desse limite, normalmente vinculado à renda da pessoa. O meu limite de crédito para cada cliente é, no máximo, 10% da renda dele por mês, no máximo em parcelas que somem aí, por exemplo, 50% da renda dele. Isso é um exemplo, né, de limite de crédito, mas aí você vai ter que ter uma metodologia para calcular isso. Além disso, prazos e planos de financiamento, se é em 30, 60, 90 dias, 1, 2 ou 3 parcelas. Isso, ele vai pedir uma entrada ou você vai parcelar, né, o primeiro pagamento daqui a 30, a gente vê muito em promoções, o primeiro pagamento para daqui a 90 dias. Então, tudo isso vai ser definido pela política. E pode mudar, né? Às vezes você falou essa promoção, ela não é o ano inteiro. Então, aqui, especialmente, por exemplo, no mês de agosto, setembro, outubro, quando eu posso esticar esse primeiro pagamento lá para a entrada do 13º, eu posso vir com uma política especial nessa época para esquentar essa época do ano que costuma ser um pouco mais tranquila, né? Mais parada no comércio. Mais parada, você alavanca as vendas com essas promoções. Jogando o primeiro pagamento lá para o 13º da pessoa, quando eu sei que ela vai ter condições de pagar, que ela vai ter acabado de receber o 13º, eu coloco, 90 dias antes do pagamento, antes de dezembro, eu coloco entrada para daqui 90 dias. Exatamente, isso vai aquecer as vendas, faz tudo parte da estratégia, né? Isso. E o limite máximo de comprometimento da renda do cliente com as prestações. A gente está discutindo um pouco sobre isso, né? Isso, a gente já tinha até comentado a respeito. Falando
Bom, esses são os critérios que a gente trabalhou, né? A política de crédito. Agora a gente deixa vocês com a atividade de sala. Professor, como está o chat? Alguma pergunta? Não, o pessoal está bem tranquilo aqui. Nessa parte da aula, acho que eles estão mais prestando atenção do que tendo dúvida. Então, Gente, a gente não tem comentários aqui. Eu espero que vocês estejam participando aí com a gente. Mandem comentários, mandem um alô aí. A gente está tão saudoso com vocês, né? Dá até dó de despedir da turma. Exato. Vamos deixar vocês, então, com a nossa atividade de sala. A gente retorna daqui 20 minutos para a correção. Até mais! Boa noite, boa noite. Estamos de volta então para discutir com vocês a solução da nossa atividade de sala. Na atividade de sala nós tivemos que analisar este texto. O texto diz: a loja Passo Firme já atua nesse mercado há mais de 10 anos e atualmente está percebendo uma queda na sua margem de lucro por causa da taxa de inadimplência, que está em 10% e continua subindo. O dono da loja, o senhor João, sabe que precisa tomar alguma providência para reverter este quadro, pois corre o risco de fechar a empresa, se nada for feito. Por outro lado, tem receio de perder clientes, caso adote medidas que envolvam a coleta de dados cadastrais. A adoção de uma política de crédito e a cobrança tempestiva das dívidas, pois sua clientela já está acostumada a comprar a prazo na loja Passo Firme, sem nenhuma burocracia. O que o senhor João constatou é que cerca de 30% dos seus clientes têm se aproveitado do seu comportamento liberal para pagar suas compras quando e como querem, deixando em dificuldade financeira, pois ele continua pontual com o pagamento a seus fornecedores e funcionários. Ele apurou que mensalmente tem gastado em torno de R$ 1.000, com juros de cheque especial e desconto de cheques em razão dos clientes não pagarem em dia seus compromissos com a loja. Bom, analisando esse texto, nós partimos para as questões. Primeiro fala, calcule o índice de inadimplência da empresa. A forma que foi utilizada para calcular o índice de inadimplência é essa. Porcentagem de inadimplência é igual os créditos em atraso vezes 100 dividido pelas vendas a prazo. Então, quando as vendas a prazo estão em torno de R$ 100.000 e as vendas de crédito atrasadas estão em torno de R$ 30.000, vezes 100, a gente vai ter aqui o resultado da taxa de inadimplência do seu João, que é de 30%. R$ 30.000 dos créditos estão em atraso, enquanto as vendas a prazo são de R$ 100.000. E essa é a taxa de inadimplência observada. Já a questão 2 diz, calcule o total de despesas financeiras de sua empresa decorrente dos atrasos dos clientes. Para isso, apure quanto sua empresa tem desembolsado mensalmente de juros, multas pagas a fornecedores e juros pela utilização de cheque especial, desconto de cheques e duplicatas que não ocorreriam caso seus clientes pagassem em dia. No caso da empresa do seu João, é dito que ele está pagando R$ 1.000 por mês, com o pagamento de cheque especial e de juros e multas fornecedores, porque ele não está recebendo em dia. Na questão 3, é proposto, verifique qual seria a perda de receita caso ele parasse de vender para clientes inadimplentes. Faça isso levando em conta o valor das suas vendas a prazos, portanto, vendas a prazo, em atraso, comparando com as suas vendas totais.
verificando qual seria o impacto para as finanças da empresa caso parasse de vender para esses clientes. Gente, então, 50% da venda do Sr. João é a prazo. Nós sabemos que a venda a prazo é de R$100.000. Opa, deixa eu escrever R$100.000 aqui. R$100.000. Se esses R$100.000 de vendas a prazo representa 50% da venda dele, o total de vendas do Sr. João é de R$200.000. 50% está sendo vendido a prazo por 100 mil. E nós temos que a venda a prazo em atraso é de R$30.000. Ou seja, desses 100 mil aqui, 30 mil está sendo pago em atraso, 30%. Então, o que a proposta da questão 3 pediu para a gente analisar é a vendas a prazo em atraso, que são os R$30.000, dividido pelas vendas totais, que são os R$200.000, né? Verifique qual seria a perda de receita caso parasse de vender para clientes inadimplentes. Ou seja, qual seria a diminuição de venda se ele fizesse parar de vender para clientes inadimplentes. Isso vai dar 0,15. 0,15. Ou também 15%, né? 15%, exato. Que é igual. Que são 15%. Ou seja, ele teria uma redução de 15% da sua venda se eles parassem de comprar, parassem de vender para os seus clientes que estão pagando em atraso. Tá? E agora, com base no levantamento feito, analise se é viável ou não mudar suas políticas de vendas a prazo. Então, gente, qual a política de venda dele? A política de venda do Sr. João: 50% das suas vendas são a prazo. Ou seja, dos 200 mil que ele vende por mês, 100 mil é à vista e outros 100 mil é a prazo. Opa. Ele tem tido uma taxa de inadimplência de 30%. Significa também que dessa venda a prazo aqui, 30 mil não tem sido pago em dia. E nós analisamos que se ele escolher a dedo, identificar esses clientes que não estão pagando em dia e parar de vender para eles, ele vai ter uma redução de 15% das suas vendas. E eu pergunto para vocês, esses dados é suficiente para ele fazer uma mudança na sua política de vendas a prazo? Pergunto para vocês, vocês acham que o fato dele estar com 30% de inadimplência e essa inadimplência estar subindo e já representar 15% da sua venda, 15% do que ele vende, ele não está recebendo, isso é uma situação que ele deve mudar a política de crédito? Gente, uma loja, aquele exemplo da nossa aula anterior, né, Teleaula 02, o rendimento da empresa era de 10% ao ano. Vamos comparar esse 10% de rendimento com 15% de inadimplência? Se você tem um rendimento esperado no seu negócio de 10, 15% ao ano e você tem uma inadimplência de 15%, está indo embora aí a rentabilidade da empresa, né, professor? É, nesse momento que o empresário, no caso do Sr. João, provavelmente ele mudaria essa política de crédito, né? É. Ou ele iria parar de vender a prazo, ou ele ia mudar alguma coisa na parte de cadastro. Alguma coisa com certeza seria feita para reduzir essa inadimplência, né? Vamos lá, para voltar para a questão 3. Verifique qual seria a perda de receita caso ele parasse de vender para clientes inadimplentes. Você acha que ele deveria parar de vender para os clientes inadimplentes, professor? Bom, caso ele conseguisse identificar exatamente quais clientes seriam inadimplentes, com certeza ele não venderia para essas pessoas, né? Se já são os mesmos clientes desde sempre, né? Aqueles então, clientes do passado, é maneira de você considerar o histórico e negativar na sua loja. Na minha loja, para essa pessoa que está inadimplente, a partir de agora eu não vendo mais. Exatamente. Ou você vai diminuir o limite que ela pode comprar para você se expor a uma taxa de risco menor com essa pessoa que você sabe que provavelmente não vai pagar em dia, né?
Então, o senhor João ali teria que adaptar a sua política de risco. Então, com base no levantamento de dados, a análise nossa é que é viável para ele mudar, sim, a sua política de crédito, como vem aumentando a inadimplência, como a inadimplência está comprometendo 15% da venda realizada pelo seu João, ele poderia sim, deveria mudar sua política de crédito, fazer uma análise de cadastro mais rigorosa e delimitar melhor o público-alvo para quem ele vai conceder crédito. Trazer aí uma política mais formal, com parâmetros mais seguros para a concessão de crédito. Exatamente, bem porque no caso do senhor João, ele não tinha uma análise aprofundada de crédito, né? Ele era uma análise bastante liberal e as pessoas se aproveitavam, no caso, dessa facilidade de comprar com ele para não pagar em dia suas dívidas. Então, realmente é muito aconselhável numa situação dessa que seja implantada uma política de crédito mais rigorosa e mais sistemática, para que isso deixe de ser tão pessoal e seja analisado de uma forma mais profissional, para diminuir o risco. Ótimo, professor, né? O que a gente chama de burocracia também pode ser chamado de análise técnica. A gente tem que trazer o conhecimento técnico para melhorar os dados dessa empresa. Isso. Vamos continuar, então? Vamos seguir aqui para a nossa revisão. Relembrando a aula de hoje, na aula de hoje nós falamos sobre gestão e mensuração de risco. Sobre modelos de gerenciamento de risco, nós falamos que não existe um modelo único, né, professor? Mas existem guias gerais. Exatamente, não existe um modelo único. O ideal é realmente personalizar essa análise de risco à realidade da sua empresa, mas dentro dessa análise você tem alguns pontos que você não pode deixar de verificar, né? Por exemplo, a boa compreensão dos mercados e produtos, sistemas de informação confiável e boas práticas de controle, conhecimento dos modelos de gestão de risco, haver profissionais experientes e com boa formação, e a cultura para a gestão de risco, com envolvimento de todos, principalmente da direção. Esse item é o item que tem a ver com o nosso exercício de sala, né, professor? Tem que ter o gerenciamento de risco, com análise técnica, e essa análise nelas tem que estar envolvido todo mundo, principalmente a direção, o seu João tem que estar envolvido aqui, ele tem que estar disposto a aceitar que seus clientes vão passar por uma análise de quem pode receber crédito sim ou não. Exatamente, o senhor João que tem que, na verdade, liderar essa mudança, porque caso algum funcionário da loja do senhor João queira implementar um sistema no qual ele não concorde, com certeza isso não vai funcionar. Isso. Continuando, falamos então que na gestão de risco é importante determinar a tolerância da empresa em relação ao risco. Além disso, falamos que temos que também monitorar a exposição ao risco e a estratégia adotada, né? Mensurar, identificar e classificar a exposição ao risco e também, né, claro que é muito importante, implementar uma estratégia de gerenciamento de risco apropriada. Isso, então é importante a gente pensar em estratégia, não fechar os olhos para o risco, gerir realmente o risco, que a empresa está sujeita ao risco quando ela abre crédito, né? Sim, com certeza, ela tem o risco da empresa. A partir do momento que você abre o crédito, por mais criterioso que seja essa análise de cadastro, qualquer crédito que você fornecer vai ter um risco embutido. A pessoa pode ter o melhor histórico do mundo, porém pode acontecer algum eventual problema que ela mesma não previa e ela vai acabar por se tornar inadimplente. Então o risco, ele não tem como ser evitado, ele tem como ser mitigado. Você pode reduzir a chance de acontecer alguma coisa, mas ele sempre estará presente. Muito bom, gente. E ainda nós falamos das vantagens de se gerenciar risco, e essas vantagens estão ligadas à ideia de tratar e minimizar o risco. Como o professor muito bem falou, a gente não tem como fugir totalmente do risco, ele está presente, ele só precisa ser minimizado ou mitigado e tem que ser tratado. A importância de monitorar e relatar os eventos, por exemplo, no nosso estudo de caso, do Sr. João, nosso estudo, a gente falou que está aumentando, né? No começo estava 10% a inadimplência, foi para 30%. Isso significa que está ficando cada vez mais arriscado conceder crédito. Então, por isso que é importante monitorar. Você não pode deixar de saber qual a parcela das suas vendas a prazo estão em atraso. Você tem que ter aquele trabalho de calcular isso. Entender a importância de planejar o que é arriscado, quando a gente incorre em risco e como a gente faz para evitar o risco. E por fim, é importante avaliar, identificar e analisar. Avaliar quais são a nossa política de crédito, por exemplo, nossa política de crédito.
ela está sendo adequada para as necessidades da minha empresa? Ou, por exemplo, se minha empresa estiver num momento de desaquecimento, se eu estiver com pouca movimentação, não seria interessante eu incentivar um pouco mais o crédito, fazendo como o exemplo que o professor Diego disse mais cedo, primeiro pagamento daqui a 90 dias? Isso é uma política de crédito que pode talvez estar mais apropriada em algum momento que a empresa tiver um movimento mais caído, né? Exatamente. Tudo como a professora mostrou, você tem que sempre monitorar a situação da sua empresa. Então, se você está num momento de vendas fracas e disposto a arriscar um pouco mais, você pode mudar a estratégia. Às vezes você pode ter uma estratégia determinada para cada momento do ano. Como que eu vou atuar quando as vendas são baixas, por exemplo, começo do ano, né, professora? Ali por janeiro, fevereiro, que é tudo muito parado. Como que eu vou atuar no Natal, quando as vendas são muito fortes? Eu vou apertar o crédito, eu vou liberar um pouquinho mais. Então, você já tem tudo isso traçado na sua política de crédito. Ótimo. E importante também é você reconhecer que você está sujeito ao risco e monitorar esse risco, gente, principalmente em negócios muito pequenos, prestação de serviço. Muitas vezes você vai estar prestando um serviço ali, você concede crédito aos seus clientes e você não faz ideia da sua inadimplência real. Só tem aquela impressão de que ela está grande, mas você não chega a calcular quais são aqueles seus parcelamentos que estão em atraso. É muito importante fazer um controle mensal dessa inadimplência e acompanhar a evolução dela, ver se ela está sim aumentando ou não. E para os momentos que essa inadimplência estiver aumentando, você tem que tomar medidas, tem que ter ações. Muitas empresas saem do seu ramo de atuação porque a inadimplência consome a empresa. Isso, se não tratado de forma correta, se você, que nem a professora realçou, se você não monitorar, se você não acompanhar como está a inadimplência do seu negócio, você acaba não percebendo o quanto ela está corroendo do seu lucro e de repente você percebe que não é mais viável manter a empresa aberta. Isso mesmo. Então vamos falar então que uma maneira de controlar mais a sua inadimplência é fazer análise de cadastro. Na aula de hoje nós falamos sobre o cadastro, falamos sobre o que é inadimplência e como calculá-la, falamos da ficha cadastral. E falamos que é importante ter a documentação, né, professora? A documentação comprobatória dessa ficha cadastral. Cópias do RG, do CPF, dos comprovantes de rendimento da pessoa que está te pedindo crédito. E muito importante também é atualizar essa ficha cadastral. Você às vezes faz uma ficha cadastral para um cliente e ele fica consumindo ali 1 ano, 2, 3. Às vezes a realidade na vida dele mudou e você às vezes não percebe. Talvez ele começou o curso técnico, quando ele foi lá fazer a ficha técnica na sua loja, ele não tinha ainda curso técnico. E quando passou aí 2 anos, ele veio aqui no IFRO, fez um curso técnico em finanças, se capacitou, agora consegue arrumar um emprego melhor, tem uma renda maior, e você não colocou isso na sua ficha cadastral. Talvez por isso você está perdendo a oportunidade de vender mais para esse cliente que é um bom cliente, que vai se formar, que vai arrumar um bom emprego, vai aumentar a sua renda mensal, e com isso vai conseguir pagar uma parcela um pouco maior. Exatamente, você está perdendo uma chance muito boa de aumentar as suas vendas só por não ter atualizado a ficha cadastral. Ou o contrário, às vezes um cliente que tinha um histórico um pouco melhor, ultimamente vem pagando mais em atraso, não só com você, mas o nome dele entrou para o Serasa, entrou para o SPC. Se você não faz uma atualização cadastral, você perde de captar essa informação. Então, além de pegar a ficha e utilizar ela para fazer um cadastro inicial, é importante que na política de crédito da empresa esteja explicitado de quanto em quanto tempo será feita a atualização cadastral. Por exemplo, 1 vez por ano, né, professor? Exatamente, você tem que determinar realmente um prazo para atualizar. Você vai estar perdendo vendas ou você vai estar aumentando o risco da sua empresa desnecessariamente se você deixar por fazer essa atualização. Que às vezes também é bastante simples, né? Às vezes nem é tão chato igual a gente imagina que vai ser, né? É bem simples de fazer e o resultado é muito bom. Muito bom. Falamos ainda sobre política de crédito. Quais são, por exemplo, as coisas que tem que estar nesse documento? É um documento, né, professora, política de crédito? Sim, é um documento, é um planejamento também de como que a sua empresa vai lidar com o risco de crédito e como você vai lidar durante o ano, em determinada situação, como você vai reagir a determinado acontecimento, né? Isso, uma maneira de profissionalizar a empresa. Lá vai estar escrito a taxa de juros a ser praticada, taxa de juros que a gente vai cobrar para vender a prazo, né? A liberação de crédito para cliente novo, o que o cliente novo precisa ter para a gente liberar para ele? Ele tem que ter emprego, ele tem que ter a renda igual ou maior que o valor X, ele tem que ter o quê, né? Já que o cliente novo
às vezes ele não vai ter um histórico muito confiável, porque é um tempo muito curto, né? Então você tem que ter alguma forma de mensurar o risco para esse cliente também. Você não vai deixar de vender para essa pessoa só porque ela não tem histórico. Às vezes ela é uma excelente pagadora, então você tem que ter alguma forma de tratar essa situação. Isso. E temos também a avaliação de restrição cadastral. Nós citamos, por exemplo, ter o nome no SPC, no Serasa, ou ter muitas parcelas já, né, que comprometem sua renda. E garantias fornecidas pelo cliente, por exemplo, que o professor falou, é ter uma avalista, né? Ter uma avalista, principalmente quando a gente fala de aluguel, sempre tem que ter essa garantia, né? Quando você alugar um imóvel. Limite de crédito para cada cliente e uma metodologia de cálculo. Gente, o limite não pode ser um valor atribuído, assim. Você pode ter mais ou menos um padrão. Ó, o limite de crédito, meu padrão é R$100. Se a pessoa comprovar que ela tem como pagar mais que isso, eu vou conceder 100, 200, 300 reais a mais de limite de crédito. Mas isso tem que ter um parâmetro, não pode ser uma coisa totalmente aleatória. Senão você está perdendo mão de uma ferramenta importante, que é ter uma política de crédito clara, para fazer uma análise técnica, realmente técnica. Exatamente, você não pode fazer isso no achismo. Não pode fazer, que nem a gente comentou mais cedo, pela cara do cliente, pela aparência dele. Você tem que ter uma forma correta de fazer, uma forma isenta de opinião, né? Você tem que ser profissional. Tem que ser profissional. E nessa política de crédito a gente vai delimitar prazos e plano de financiamento. Isso aí é uma coisa que a gente falou que pode alterar com o tempo, né? Quando a gente vai fazer promoções, a gente pode mudar se vai ser 30, 90, 30, 60, 90, se vai ser uma, duas ou três parcelas. Mas isso tem que estar, sim, contido no seu documento da política de crédito. Quais são o máximo número de parcelas que você vai fazer e quando vem a entrada, se é 30, 60, 90. Além disso, o limite de comprometimento da renda do cliente com as prestações. Né? Que eu dei a dica, né? Eu acho que um limite razoável é 10%. Eu acho que mais disso perde um pouco a razoabilidade. Porque se você for identificar que o cliente já tem muito da sua renda comprometida, a probabilidade de ele não pagar é muito grande, né? Porque, afinal de contas, ele tem que antes pagar as suas despesas principais, as despesas que ele tem com a casa, com o vestuário, com a educação, e depois ele vai se preocupar com as despesas de financiamento. Então, essa capacidade de pagamento, através do grau de endividamento dessa pessoa, é muito importante. Isso. E delimitar, né, qual é o limite máximo da parcela também, né, da prestação que você vai conceder para ele. Por fim, nós deixamos vocês com uma tarefa, que é a mesma tarefa da teleaula 2, tá, gente? Lembrando que a gente teve hoje, né, a teleaula 2 e 3. Então, a atividade dessa semana está ligada à teleaula 2, que é identificando e classificando riscos e oportunidades. A gente tem algumas dicas para dar sobre essa atividade, professor? Ela tem a ver com a atividade de sala que nós fizemos, né? Foi. Uhum. Então, se eu tenho uma dica para dar para vocês, gente, reassistam a teleaula número 2 e vejam, principalmente, né, deem uma atenção especial à correção da atividade. Exatamente, porque agora, depois que você já passou por todo esse conhecimento, quando você reassistir a aula 02, vai ficar bastante claro, você já sabe o que você vai procurar ali para fazer essa tarefa. A gente comentou um pouco o significado dos indicadores. Agora, além disso, na aula 4 do caderno da nossa disciplina, fica bem claro como que é feita essa análise. Existe lá um exemplo, mesmo tipo de exemplo, mesmo tipo de exercício que nós fizemos em sala e que é a tarefa de casa. E lá está resolvido o exercício e está comentado o resultado. Se ele é da empresa, se a empresa está bem, se está mal, por quê. Então, acho que é um bom exemplo, né, um bom exercício para a gente fazer essa leitura, né, da aula 4. Exatamente. É um bom exercício. Os resultados, a forma como eles estão dispostos, né, o cálculo é exatamente o mesmo que você vai ter que fazer do exemplo que consta no caderno, porém o resultado não é exatamente o mesmo, a resposta não é a mesma. E a análise vai mudar um pouquinho. Vai mudar um pouquinho a análise. Você vai enxergar os resultados da mesma forma como na apostila ele chegou, só que você não pode copiar o resultado da apostila, porque o resultado não é o mesmo. Você tem que dar uma olhada, pensar um pouquinho no resultado e ver como que ela se adequa àquele balanço. Para ilustrar um pouquinho mais, e aí sim com um caso real, nós linkamos também no AVA, na teleaula número 2, um texto que é um artigo científico, realmente uma análise utilizando aqueles mesmos dados, só que por uma empresa que existe na vida real. Então, a gente trouxe isso para vocês sentirem que não é só esses exemplos fictícios que a gente traz, que tem utilidade, aplicabilidade desses indicadores. Então, fica só para vocês lerem, compreenderem que realmente aquilo é útil, é utilizado na vida prática para um técnico de finanças.
Além disso, para essa aula 3, nós também linkamos um material muito interessante, disponibilizado pelo Sebrae de Minas Gerais. E nesse material é discutido um pouquinho mais sobre a análise de ficha cadastral e da política de crédito. Então, para você que se interessou por essa nossa teleaula 03, observem no ALVA também qual é esse nosso material, né? É um material, eu diria, extracurricular, porque não é uma coisa que a gente vai se aprofundar muito mais aqui na nossa aula, só que você que realmente vai utilizar esse curso técnico para mudar a sua vida, para trabalhar com isso, é importante conhecer um pouco mais sobre a análise da ficha de cadastro e sobre a elaboração de uma política de crédito. Exatamente. Esse material que a professora citou é de uma leitura bem tranquila, é um material elaborado com muita qualidade, eu tenho certeza que vocês vão gostar. Gente, e nós ficamos por aqui. Muito obrigada por vocês, bravos, corajosos, que ficaram até agora, aí, né? Sexta-feira, 10h30 da noite. Sexta-feira não é para qualquer um, gente. Fiquem com Deus, bom final de semana. Nos vemos semana que vem para mais 2 teleaulas. Próxima sexta-feira nós teremos a teleaula números 4 e 5, né, professor? 4 e 5. 4 e 5. Espero que vocês acompanhem essa nossa semana com bastante leitura do nosso caderno de atividades, nosso caderno da disciplina e fazendo a nossa atividade. Exatamente. Eu também agradeço muito por vocês que assistiram a nossa aula, os bravos guerreiros que estão aqui, né? Desejo uma ótima noite, um bom fim de semana e até a próxima aula. A gente vai estar aguardando por todos vocês. Até mais.